tem que ficar de olho, porque muitas vezes ali por baixo eles estão escondendo uma anorexia, né? Ou até uma automutilação mesmo. Às vezes eles estão se cortando e estão sempre com uma blusinha de manga comprida para não aparecer aqueles cortezinhos que eles apresentam. Então, eu acho que com essa notícia que saiu aí, não sei se todos vocês viram, do adolescente que matou os pais e o irmão, né? Agora semana passada, inclusive junto com a menina aqui do Mato Grosso, a gente vê que a gente não olha nossos adolescentes, né? Então, a mãe da menina aqui relatou na delegacia que a menina é uma menina exemplar, a menina é muito boa, sempre tirou nota boa, nunca deu trabalho, né? Mas ela nunca olhou nas redes sociais o que estava fazendo. Então, nossos adolescentes precisam ser vigiados, tá? O número maior começa ali na adolescência, que é o período que eles se comparam, é o período do bullying, é o período que na escola tá sofrendo, ai, gordo, gorducho, magrelo, varapau, então esses apelidos sempre vêm, né? Próximo. Aí eles começam a apresentar alguns comportamentos de risco, que colocam em risco a vida, né? Então, quando acha que tá gordo, às vezes tem a prática compulsiva de exercício. Tem pessoas que vão para academia, ficam 4 horas na academia, 5 horas, 6 horas, treinando, treinando, além daquela obsessão pela alimentação, muitas vezes tem uma obsessão por exercícios físicos e acaba fazendo de forma inadequada, tem lesões, né? As rotinas alimentares muito rígidas, né? Às vezes eles começam a contar muito caloria, pular refeição, comer muito pouco. Adolescente já é difícil de comer, eles são extremamente seletivos, né? Mesmo não sendo autista, a gente já tem muita dificuldade de alimentar nossos adolescentes, mas a gente vê que eles estão piores, eles têm comportamento purgativos. O que é isso? Eles comem, né? Normalmente, mas aí, além de provocar vômito, toma remédio para diarreia, para poder evacuar, toma diurético, que a gente chama de purgativo, né? E provoca também, induz o vômito, faz jejuns prolongados, né? Então, eles têm vários comportamentos. A compulsão alimentar, esconde comida, tá? Então, às vezes é compulsivo. Ele vai e esconde comida no guarda-roupa, ele esconde comida na geladeira mesmo. Às vezes ele vê, terminou, sobrou, ele vai lá e põe lá no fundo, escondidinho, para comer depois, né? Tem sensação de perda de controle durante a alimentação, então começa a comer, comer, comer. Às vezes a pessoa fala, não quero comer. Mas a hora que ele começa, ele perde o controle. Aí ele come exageradamente, né? Isso também faz parte de um comportamento de risco, porque o estômago vai dilatando, 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 e ele é um músculo que dilata, né? Próximo. As abordagens que a gente tem que ser multidisciplinar, a gente tem que ter o psiquiatra para poder tratar, a psicologia, que a Tássia vai falar para vocês, vai fazer até uma dinâmicazinha aqui com vocês, principalmente a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque tem uma distorção da imagem corporal, né? E o que tem que fazer? Vai ter que tratar esse pensamento negativo, essa distorção. E a terapia cognitivo-comportamental é a que melhor trata esses casos de transtornos alimentares, né? Tem paciente que tem que ter suporte hospitalar, né? Eu estava comentando ali agora na entrevista, nós estamos agora, só nesse último mês, acho que a gente teve 2 ou 3 pacientes em catatonia, né? Com depressão grave, a paciente, né? Uma paciente que entrou em anorexia, ela ficou 2 meses sem comer nada, sem se alimentar. Aí a mãe levou para o HMC, ela internou com 35 quilos, desnutrida, desidratada, já não menstruava há muito tempo, né? E a historinha dela é que ela fazia psicologia, parou de fazer psicologia para casar, casou, teve um filho com síndrome de Down e o marido largou dela. E nesse meio do caminho, até o marido separar dela aí, provavelmente ele pode ter, sei lá, comentado, chamado ela de gorda. Então ela entrou em depressão e a voz falava para ela começou a ouvir vozes, e a voz falava para ela que ela estava gorda, que a comida ia fazer mal, que a comida estava com mau cheiro. Então ela colocava a comida no prato, ela ouvia aquela voz que dizia: você vai comer isso? Vai te fazer mal, né? E ela acabava não comendo, então ela foi parando de comer. Só no HMC ela ficou internada com a gente 30 dias sem se alimentar. Foi assim, uma coisa horrível para nós, porque a gente já não sabia mais. Gente, o que nós vamos fazer com essa menina, né? Porque realmente, né, a gente pensou até em fazer a dieta por sonda nasoenteral para ela, mas como ela tinha sofrido um abuso sexual na infância,
a nutróloga preferiu não passar a sonda nasointeral, porque ela entendeu e falou comigo, ela discutiu, falou: "Olha, será que passar uma sonda nasointeral para ela que está recusando o alimento, não seria remeter ela novamente a esse abuso sexual? Então vamos tentar". Aí a gente conseguiu, nutriente da UTI para dar para ela, enfim, ela acabou melhorando, graças a Deus, né, a gente fez eletroconvulsoterapia nela. Hoje ela está com 50, 60 quilos, 55? Certo? 50. Ela recebeu alta com 49 quilos, né? Bem, melhorou, isso tudo por conta de uma depressão, tá? Então ela desenvolveu essa anorexia. Por isso que o suporte alimentar, muitas vezes, ele é extremamente importante. Porque tem muitas consequências com essas alterações alimentares, né? A pessoa começa a ter, pode ter, né? Os ossos vão ficando fracos, né? Então pode ter osteoporose, não vai ter cálcio, não vai ter nada, perde massa muscular. Os hormônios, a gente precisa da gordura periférica para converter o nosso estradiol, nosso hormônio feminino. Então, a gente tem uma fabricação de hormônio na nossa gordurinha. Quando fica extremamente magra, aí tem alterações de menstruação, pode ter até infertilidade, né? Por quê? Porque a gente não tem mais aquela produção de hormônio que a gente tem na gordura periférica. Então, tudo no nosso organismo foi feito e planejado por Deus de maneira perfeita. Até a nossa gordurinha que fica aqui, ela é necessária, tá? Zero de gordura não vai produzir hormônio. A gente precisa, então, da gordurinha para produzir, né? E a nutricionista para poder ajudar, porque mesmo esse paciente em anorexia, a gente não pode reintroduzir uma alimentação rápida, tem que ser muito devagar, porque ele está tão desacostumado de comer, né? Que se a gente der uma comida para ele, uma alimentação mais forte, é claro que ele vai passar mal, né? Próximo. A terapia, ela vai falar das formas de terapia. Só para vocês entenderem, a anorexia, ela é quando a pessoa deixa de comer. Ela acha que ela está gorda e ela realmente esconde, não come, come cada vez menos. A bulimia é quando a pessoa come muito e provoca vômito, ou ela toma purgativos, toma diuréticos, coisas constantemente. Vocês veem aquela pessoa assim que termina de comer, tem que tomar um Orlistat, ela toma às vezes diurético, ela toma coisas para. Eu vejo isso muito, até com colegas médicos, né? Termina de comer, tá na mesa ali, um xenicalzinho, um Orlistat, quer tomar? Não, gente, para, você comeu, né? Deixa a comida aí. E o transtorno de compulsão alimentar periódica é quando a pessoa não tem nem a anorexia nem a bulimia, mas ela come compulsivamente uma grande quantidade, pelo menos 2 vezes por semana. Ela come, come, come até se arrepender e às vezes até passar mal, vomitar, não consegue dormir. Ou ela não chega a provocar vômito muitas vezes, mas ela come tanto que fala: "Ai, eu tô empanturrada, eu tô cheio, não precisava ter comido tanto". Mas isso tem que ser periódico, tá? Pelo menos 2 vezes por semana, durante pelo menos uns 2 meses, 3 meses, a pessoa ter esse comportamento de comer muito, né, e vai observando ao longo do tempo. Então esse é o periódico. Tem tratamento, tem medicamento que melhora essa compulsão alimentar, né. A psicoterapia, ela vai falar, pode passar? Remédios, então a gente tem medicamentos, tá, que tratam, os transtornos mentais associados ali, às vezes a depressão, então a gente tem os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, entre eles, um dos que a gente usa bastante é a fluoxetina, porque ela reduz apetite. Mas do jeito que ela reduz apetite alimentar, ela também altera libido, então tem uma série de consequências aí que precisa ser bem avaliada pelo psiquiatra. Tem outros, por exemplo, a bupropiona a gente usa. Tem diversos medicamentos que podem ser usados, cada um de acordo com o perfil de cada paciente. Então tem que ser bem escolhido, porque na mesma hora que ele melhora uma coisa, ele já pode piorar outra, tá? Antipsicóticos a gente utiliza, como no caso dessa menina que eu falei para vocês, que ela chegou ao ponto de ouvir vozes. E às vezes a gente utiliza, mesmo que não esteja ouvindo vozes, porque os antipsicóticos, eles ajudam a melhorar esse pensamento, eles ajudam a corrigir essa imagem negativa corporal, essa coisa que a pessoa está vendo, que chega quase a ser um delírio, ele olhar para o espelho e ele vê ele gordo, e na verdade está magro, né? Então isso acaba sendo um comportamento delirante mesmo, porque a pessoa realmente tem, e ela está vendo daquela forma. E o monitoramento tem que ser acompanhado muito de perto por médico, por psicólogo, por nutricionista. Então, sempre que vê esses sinais, é muito importante buscar ajuda,
leva para um psicólogo, leva para o médico, vamos fazer uma avaliação. Observa se essa menina está menstruando, se não está menstruando, como que está o comportamento dela dentro de casa, está se escondendo, está usando roupa larga, está comendo escondido ou não está comendo com ninguém. Tá muito magro, vocês acharam que não está ganhando peso, busca ajuda, gente, porque eles matam, esses transtornos alimentares, eles matam e matam bastante, tanto a anorexia quanto a bulimia, porque eles levam, tem paciente que enfia a mão inteira na garganta para vomitar, né? Eu tenho uma paciente que ela é milionária, mas ela gasta em torno de 3 a 4 mil reais por semana no Big Lar comprando comida e vomitando. Come o dia todo e vomita. Come e vomita. Vai lá no Big Lar, compra tudo de novo que ela quer comer, prepara em casa aquela comida maravilhosa, come, ela já tem até os dedos assim calejados, de tanto ela enfiar na garganta. Às vezes enfia cabo de colher, entendeu? Para provocar vômito. Próximo. E é isso aí. Então a gente tem que ter todo esse monitoramento aqui até o paciente se estabilizar, tem que passar por uma avaliação nutricional, avaliação, estabilização, reabilitação nutricional, manutenção, principalmente, que é o mais difícil. Próximo, eu quero deixar mais tempo para a Tássia falar. Fatores de risco tem genético, neurobiológico, psicológico e sociocultural, tá? Então, o que é o sociocultural? É a cultura de que o corpo magro é que é bonito, de que a magreza é que é perfeita. Aquela perfeição e as comparações nas redes sociais que a gente sabe que existe hoje, né, muito, e que não é perfeito, gente. Ali tem aplicativo que faz cintura, tem aplicativo que tira ruga, então a pessoa aparece linda, tem filtro, a pessoa aparece linda nas redes sociais, todo mundo acha que tá bonito daquele jeito, mas no fim não tá, né? Psicológico, autoestima baixa, perfeccionismo, principalmente, acho que a Tássia vai falar um pouquinho, alterações de neurotransmissores cerebrais e fatores genéticos também, predisposição genética, tanto para obesidade quanto para os outros transtornos. Próximo. Complicações médicas. Então, quanto mais grave, a gente pode ter arritmias por conta da anorexia, que vai perder sódio, potássio, ter uma baixa de sódio. Então, quando tem sódio baixo, que é o sal, a pessoa pode ter confusão mental, desmaios, convulsões, coma e morte, tá? Arritmia cardíaca é muito comum em pessoas anoréxicas graves, né? Alterações ósseas, que a gente tem muito fratura espontânea, porque a pessoa não está comendo, então ela não tem cálcio, não tem magnésio, não tem selênio, ela não tem nada. Alterações endócrinas, como eu falei, alteração menstrual, problema de tireoide, problema de fertilidade. Próximo. E aí está o processo de recuperação que a gente precisa, né? Então, conscientizar, fazer um tratamento ativo, a manutenção e mudanças de comportamento, que é a terapia cognitivo-comportamental que vai estar aí, porque não adianta nada a gente entrar com medicamento, tratar o paciente com remédio, se ele não mudar o pensamento, não mudar a cabeça e não mudar o comportamento. Vai evoluir da mesma forma ao longo de toda a vida. Próximo. E é isso, gente. Eu vou passar para a Tássia, que ela vai ter uma dinâmica muito boa para fazer com vocês aqui. 98% é um número muito alto. Eu fiquei impressionada quando eu fui pesquisar. De casos de transtornos alimentares acontecem com mulheres. Então, é uma doença de mulher? Será? Vamos passar? Como que é a nossa relação com a comida? E aí eu vou falar nossa enquanto mulheres, tá? Temos homens aqui? Temos. E aí, fiquem à vontade para dar a palavra também. Mas o que que a gente percebe? Como que a mulher se relaciona com a comida, né? Quem aqui já fez alguma dieta? Todo mundo já fez alguma dieta. Alguma dieta restritiva, assim, sabe? Da moda, Não tô falando de comer saudável, de comer, né? Falo Dieta da sopa. do ovo. Jejum intermitente tá super na moda, né? Bom, a nossa relação com a comida, a gente acha que né? A gente é influenciado por todos os cantos, principalmente as redes sociais, como a doutora falou, mas a nossa relação com a comida é muito antiga. Pode passar pra gente. Eu vou fazer um panorama histórico bem rapidinho, tá? Bom, primeiramente, né, lá, homens das cavernas, vivíamos na África, o ser humano, como espécie, comia para quê? Para sobreviver. Comida era escassa, porque tinha que dividir com um monte de bicho, e você também era comida, né? Então, a ideia era comer para sobreviver. Esses 5 momentos históricos são mais marcantes, tá?
Na Idade Média, a ideia de comer passou a ser, status de poder, né, então os grandes banquetes eram feitos por quem tinha mais poder, por quem tinha mais dinheiro. Ao passo que a religiosidade começou a mudar esse conceito do comer em excesso, né. Então passamos a pensar que, jejuar tinha a ver com o quê? Com pureza, né, o cristianismo traz muito isso, o budismo traz muito isso. Várias religiões têm essa cultura de não comer como virtude, como pureza, como autocontrole, né. Bom, lá pelo século XX a gente começa na cultura das dietas, né, a indústria alimentícia, bombando, e é ultraprocessados, congelados, fast foods. A galera começou a ganhar peso e aí começou a cultura das dietas, né. A gente tem catalogado centenas de dietas, assim, dieta não vou conseguir nem falar agora, mas é muitas dietas principalmente que as mulheres faziam. E hoje, a gente está num momento em que as redes sociais e as comparações constantes influenciam demais nessa nessa forma que a gente se relaciona com o corpo, com a imagem, com a comida, né. Pode passar, por favor. Nem toda dieta resulta em um transtorno alimentar, mas quase todo transtorno alimentar começa com uma dieta. Dieta 2 vezes, só pra lembrar. Bom, ela falou dos principais transtornos alimentares, né, anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar periódica são os que mais aparecem no consultório mesmo. Eu queria falar muito rápido, porque a doutora já falou, mas pode passar para mim, por favor, doutora? Eu queria falar assim, eu coloquei aqui coisas que eu vejo no consultório, tá? Então, assim, a pessoa fica com uma aversão à comida, muito medo de ganhar peso, a imagem distorcida. Comunidade Ana e Mia, eu vou falar daqui a pouco. Alguém já ouviu falar em comunidade Ana e Mia? Vou falar daqui a pouquinho. Como que é isso, né? Distorce a imagem. Eu tive uma paciente que, para eu ter um parâmetro do que era magreza para ela, a gente foi no Google, colocamos lá, famosas magras. E aí eu falei: "Quero que você me mostre o que é um ideal de magreza aqui, dessas famosas". Nenhuma. Ideal de magreza para ela era das modelos muito magras. Eu lembro que ela falava assim: "Eu tenho que parar de comer até esse osso aqui aparecer. Esses ossos aqui aparecendo, a escápula aparecendo, aí eu tô me sentindo magra", né. Então assim, fazia muito exercício físico, almoçava e jantava água. Quando estava com muita fome, comia uma pipoquinha, sabe? Uma coisa bem absurda mesmo. Um processo de anorexia que já estava ali no intermediário, não era grave, ela não estava desnutrida, não precisava de internação, mas estava caminhando para aquele destino. Já tinha uns 2 anos que ela se alimentava desse jeito. O que que a terapia faz, né? Então a gente ajuda a pessoa a voltar a se alimentar de forma saudável, a voltar a enxergar os alimentos como fonte de nutriente, não só como fonte de sobrevivência. Então vou comer em últimos casos, né? Que é geralmente o que a anorexia pensa. Elaborar os pensamentos de medo de engordar, resgatar a autoestima e a confiança. Isso tudo a gente faz em terapia, com técnicas específicas, conversando muito. Não é uma sessão, não é do dia para a noite, não é na base do convencimento, não é na base da lavação de cara, entendeu? É entendendo quando que começou. Vamos pensar, vamos puxar lá. E geralmente começa lá atrás, lá na infância. Minha família, todo mundo fala que ser gordo é feio. Só bebezinho gordo é bonito, né? Recém-nascido gordo. Verdade. Pois é. É sinal de. Saudável. Falando nisso, lá na Idade Média, lá na Idade Média, quando a gente ainda não tinha essa cultura de comparação em excesso que a gente tem hoje e tal, ser gordinha era sinônimo de saúde, né? Você vê as obras de arte, as mulheres são todas uma pochetinha linda, maravilhosa, igual a gente tem. Tá tudo bem. Já viu as representações de Cleópatra? Cleópatra era gostosíssima, eu acho. Pode passar, por favor. A bulimia, que são episódios de compulsão, a pessoa come, 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 come e vomita de propósito, toma laxante, jejua, faz exercício. E uma característica de bulimia, diferente da anorexia, que tem também um pouco de vergonha e culpa, mas tem toda uma relação com poder na anorexia. Então, ser muito magra, por mais frágil que a pessoa esteja, ela se sente uma pessoa poderosa, num delírio ali, né? Na bulimia,
tenho muita vergonha, muita culpa. As pessoas comem escondido mesmo, sabe. Eu lembro, assim, de ter na família uma pessoa que eu ia pra casa dela nas férias, e aí sempre que a gente queria comer besteira, era só a gente ir num armário específico do quarto dela, lá do closet dela, que era só besteira. E aí lá, depois de adulta, psicóloga, ela veio me contar que todos os dias ela comia um monte, era jujuba, chocolate, só doce. E aí ela vomitava depois. Isso ela fazia por mais de 15 anos, né. Imagina, uma pessoa que já estava com problema gastrointestinal há muito tempo, ela andava com um pote de Eno na bolsa, assim, tomava 10 vezes por dia, sabe. Nossa, é bem maluca a relação que a pessoa fica com a comida. E o que que a terapia faz, né, ajuda a identificar os pensamentos distorcidos sobre o peso e o corpo e a comida, ensina a criar hábitos alimentares saudáveis, trabalha também a autoestima e as estratégias de enfrentamento. Primeira coisa, não compra, né. Se você sabe que você não consegue se controlar quando começa a comer, louro quer biscoito, né. Então, não ter o alimento em casa é o primeiro passo, mas tudo isso a gente vai construindo com a pessoa, né. Pode passar, por favor. A compulsão alimentar periódica, que é bem mais comum do que a gente pode imaginar, né, quem nunca meteu um pé na jaca aí? Comeu uns 4, 5 pedaços de pizza só de ódio. Não? Só eu, gente? Ai, que vergonha. Tomou um pote de sorvete na fossa por amor. Todo mundo já meteu o pé na jaca pra lidar com alguma emoção, né. O negócio é, pra que que a pessoa come. Olha, quando eu reprovei, uma época lá no quinto semestre, a minha ideia era morrer, mas comendo. Eu ia comer, comer, comer até explodir e morrer. Aí, Olha só, graças a Deus, eu não deu certo, Licéria, que bom. deixa, então vamos morrer, vou comer Sim, então. a gente é muito recompensado com comida. Eu me lembro até hoje, desde pequena, a mãe falava: "Se comer tudo, vai ganhar a sobremesa. Se fizer a tarefa, vai ganhar um pacote de biscoito, um pacote de Skinny", né. Então a gente tem essa cultura da comida ser recompensa, o comer social. Comer é muito social. A gente se encontra para fazer o quê, né? Comer e beber. Bom, a gente precisa a pessoa com transtorno de compulsão alimentar periódica precisa aprender a comer mais devagar, né, perceber os sinais de fome, comer até se sentir desconfortavelmente cheio, isso é muito real. Eu vou comer até passar mal, e a pessoa come até passar mal. Só que diferente da bulimia, que ela faz os episódios de vômito ou de laxante, alguma coisa, na compulsão tem Freud vai chamar de gozo, né. Tem um gozo por trás essa sensação de estar estufado, né, de dormir estufado. É bem difícil, a pessoa faz uma cadeia de pensamentos, assim, que vai se convencendo de que tem que fazer aquilo, é bem complicado, mas não é impossível de tratar, né. Aparece bastante na clínica. Hã, isso, 1, 2 vezes por semana porque assim, não dá pra gente sair falando que todo mundo tem transtorno alimentar, porque eventualmente, sei lá, toma uma lata de leite condensado. Ninguém nunca fez isso, só eu, ai meu Deus. Ó, abriu o leite condensado, tomou, deixou na geladeira, aí dali vai um pouco, vai o lei quem nunca fez isso? Nem na infância, na adolescência, gente, pelo amor de Deus. Na vida adulta, né? Aquele pote de sorvete que fica lá a semana inteira, que você vai dando aquela colherada, sabe? Ou aquela queijadinha que fica lá, que toda hora você vai puxando um doce, né. Isso não é transtorno alimentar, tá. Não. Isso não é transtorno alimentar, não é compulsão alimentar. Lembra, episódio de compulsão é quando eu começo a comer e não consigo parar. Agora, tudo começa por um começo, né. Então assim, a carreira do transtorno, ela começa geralmente com uma dieta. Pode passar. E aí eu vou fazer uma atividade com vocês. Chama Mindfulness Eating. Não tem uma tradução literal, mas basicamente a gente chama em português de comer consciente ou comer no momento presente, né. Então, independente do transtorno alimentar, todos eles têm uma relação tóxica, como diz a palavra da moda, tem uma relação tóxica com a alimentação.
com o ato de comer. A estratégia de comer consciente, ela ajuda em todos os casos. Então, a Juliana vai dar um salgadinho para vocês. Pensar em comida o dia inteiro pode ser sim uma característica de um transtorno alimentar, mas não necessariamente só pensar em comida é um transtorno alimentar. Acho que tem muito mais a ver com ansiedade, né? Então, talvez cabe se perguntar assim: o que que eu tô sentindo que eu tô com tanta vontade de comer doce agora? A gente não para prestar atenção no que tá sentindo, né? Então, mas ó, lembra, todo transtorno começa exatamente. E aí, o que que eu vejo muito, né? Ficar, eu não falei. Antes de fazer a prática, eu queria falar para vocês da comunidade. Tem uma comunidade, você conhece a comunidade Ana e Mia? Ana e Mia. Ana de anorexia, Mia de bulimia. É uma comunidade virtual que existe há muitos anos. Eu descobri isso através de uma paciente que participava, essa dos ossos aparecendo. E elas trocam dicas de como fazer os episódios de vômito sem a família perceber, o que comer quando vai quase passar mal. Não, não, é uma comunidade de pessoas com anorexia e bulimia, né, e transtorno de compulsão alimentar. Isso. Dicas assim, eu fiquei impressionada quando eu entrei, uma hora vocês pesquisam, né? Tem bastante coisa na internet. Então você tem que ligar um som na hora que você for para o banheiro, não pode escovar os dentes, porque o ácido do vômito vai machucar, né? Vai estragar os dentes. Dicas assim bem práticas do que fazer quando vê que vai desmaiar de fome, né? Exercício físico, tinha competição de quem fazia mais exercício físico. E assim, comemorações, uhul, tô mais de 72 horas sem comer, parabéns, você consegue. É, é, é bem forte esses transtornos existem, e o que a doutora falou, né? A gente precisa ficar de olho. A maioria das pessoas que participam dessa comunidade são adolescentes e meninas. Vamos lá, todo mundo pegou um salgadinho? Não? Tá. Quem tá com salgadinho? Só pra eu saber. Tá. Bom, sem comer ainda. Deixa eu pegar aqui, meu. Cadê o celular? Pra me ajudar. A ideia do comer consciente, gente, é realmente levar isso pra vida. Dá pra comer consciente o tempo todo? Lógico que não, né? Mas a gente tem estudos que o mindfulness feito 10 minutos por dia faz uma reestruturação ali cerebral a longo prazo. Então, se 10 minutos por dia a gente parar para fazer uma atividade consciente do momento presente, isso diminui risco de transtorno alimentar, isso diminui a ansiedade, isso vai transformando realmente a nossa forma de perceber a realidade, tá? Então, assim, vamos começar. Pera lá, pera lá, pera lá. A gente vai começar só sentando confortável, né? Senta confortável, descruza as pernas, coloca as mãos ah, onde ficar mais confortável. Não precisa tocar o alimento ainda, pode colocar o alimento. Isso, ótimo. A ideia do mindfulness pode fazer de olho aberto, pode fazer de olho fechado, como se sentirem melhor. Em algum momento vai precisar abrir os olhos. A ideia do mindfulness é colocar a atenção no momento presente. A gente começa fazendo isso como? Respirando. Quero que todo mundo preste atenção na própria respiração. Nesse momento dá para fechar os olhos. Puxa o ar, solta. Percebe onde você está, como é que seu bumbum está sentado na cadeira, como é que seus pés estão posicionados no chão. Lembra do local que você está, aqui na Assembleia, na sala 46. Respirando. Respirando.
Vamos começar agora a se perguntar: como está o meu corpo nesse momento? Como é que eu me considero? Considero a minha autoimagem hoje? Eu tô contente com o meu corpo? Tem coisas que eu gostaria de melhorar? Eu me gosto quando eu me olho, quando eu me imagino? Vamos pensar na silhueta do corpo. Vai pensando na silhueta do seu corpo, como se você estivesse se vendo de longe, meio embaçado. Como é que é a silhueta do seu corpo? Isso te agrada? Isso te incomoda? Quanto de desconforto eu sinto de me imaginar? Eu posso me imaginar sem roupa, ou de biquíni, de lingerie. Apenas observe. Perceba os pensamentos que vêm. Acolha os pensamentos, por piores que eles sejam. São só pensamentos. Apenas observe. Apenas perceba. Bom, vou pedir para abrir os olhos. Vai tocar o alimento. Quem tiver com o alimento pode tocar o alimento, pegar na mão, sem colocar na boca ainda. Quero que vocês olhem para esse alimento como se fosse a primeira vez que você estivesse vendo ele. A textura, a cor, o formato. Ele tem peso, tem medida. É um alimento que você já conhece, então você já presume qual é o sabor. Imagina o recheio que está por dentro. Usa o sentido da visão. Observa bem o que você está vendo. Agora eu vou pedir para vocês cheirarem o alimento. Sente o aroma. Tem cheiro de quê? Quais os ingredientes que deve ter nesse alimento? Quem será que preparou esse alimento? A ideia, gente, é realmente trazer para o momento presente. Não prestar atenção em mais nada. Não é fácil fazer isso. É simples, mas não é fácil. Olhe para o alimento. Não estou vendo todo mundo fazendo. Olha para o alimento. Estou vendo gente tocando, cheirando. Por fim, a gente vai colocar na boca. Dá uma mordida, ou inteiro, como você quiser, mas sem engolir. Você vai deixar ela repousado na sua língua. Sem mastigar, sem engolir. Sente esse pedaço de alimento repousando na tua língua. Ele ocupa quanto de espaço na sua boca? E aos poucos pode começar a mastigação, lentamente, prestando atenção para onde é que os sabores vão caminhando. Ajuda a fechar os olhos nesse momento. O sentido do paladar, ele é muito, muito primitivo. A primeira coisa que a gente faz quando nasce é amamentar, né? É estimular o paladar. Sente o alimento escorregando pela tua garganta.
Pensamentos que pulam na cabeça, quais memórias esse alimento te traz. Festinha de aniversário, palestras. Para onde que esse alimento te leva? E o que você está sentindo nesse momento? Quem tiver mais um pedacinho pode comer. Tentando fazer esse mesmo movimento. De prestar atenção. A gente separa, né? O comer. A gente separa a hora de comer da nossa rotina. Tem gente que come o dia inteiro. Bom, acho que é isso. É simples e muito indicado. Lógico que você não precisa fazer dessa forma tão lenta, né? Isso aí você faz ali, ó, na cantina, mordeu, sentiu, descendo, mastigando, sente o cheiro. Usa os sentidos. A ideia é usar os 5 sentidos até no momento de se alimentar. Isso traz um comer mais consciente. Quero saber o que vocês sentiram enquanto faziam. Eu vi gente achando engraçado, eu vi gente ficando incomodado, sentindo um pouco, talvez, uma irritabilidade. Alguém pode compartilhar como se sentiu? Lembrou da sua mãe? Um sabor característico na massa. E assim, ele me remeteu a ela. Olha, Ela fazia bastante para peças da fora. interessante, obrigada. Alguém mais gostaria de compartilhar? Você estava tendo crise de riso. Fiquei curiosa. Eu fiquei pensando assim, falei, bom, se eu for comer assim, toda essa fineza, essa educação, eu vou conseguir perder os 10 quilos que eu Boa. sem tomar remédio. Olha, Porque, porque não deixa de ser. A gente pode se reeducar nesse sentido. exatamente. E eu fiquei feliz comigo, Eu, porque eu consegui me você conseguiu se enxergar? mais fina. Olha, interessante. Vocês sabem que a primeira vez que eu fiz essa prática foi com um instrutor de mindfulness. Ele deu pra gente uma uva passa. Imagina, uma uva passa. E aí ele deu e tal. Aí ele falou, pode colocar na boca, mas não precisa engolir. Quando ele falou, eu já tava descendo aqui. Falei, dá outro. Será que é ansiosa? Que mais? Meu caso, eu sempre tive a relação do almoço, principalmente depois da vida adulta, um tempo muito curto para almoço. Uhum. Então, essa questão de comer devagar, para mim, é difícil. Esse sentir o alimento. E até hoje é assim, que assim, é trabalho, é rápido, tem que ser a hora do almoço, principalmente. Uhum. Eu não almoço com a minha família, não almoço com os filhos, é só final de semana, que é a Uhum. coisa mais tranquila. Então, assim, essa relação de você olhar alimento, sentir o alimento, é muito difícil para mim. Sim. Eu, geralmente, assim, vamos almoçar, engole o alimento, tá alimentar. Tem gente que tem o hábito, né, a cultura, geralmente que tem alguma religião, de fazer uma oração antes de comer. Muito interessante porque você está se preparando para comer. Independente do que, né, qual a crença ali, o credo. Isso. A ideia do comer consciente não é necessariamente comer devagar, tá? É comer consciente. Então, às vezes, eu saio na correria e como dirigindo entre uma clínica e outra, eu pego uma empada e vou com uma Coca zero e vou comendo e dirigindo e ouvindo música e, né?
A ideia é comer consciente. A probabilidade, se eu me percebo fazendo isso, automaticamente eu me incomodo. Eu me percebo, eu me vejo, eu me coloco em perspectiva, parece que eu vejo, parece que o teto é solar, assim, eu tô aberto e eu tô vendo aquela pessoa comendo e saindo e correndo. A probabilidade de eu repetir esse comportamento diminui muito quando eu me percebo. Agora, se eu vivo no automático, aí é difícil, né? Principalmente, eu vejo que todo mundo aqui, ninguém aqui é malhado, bombado, sarado, né? Então, assim, tem uma relação com a comida que eu imagino que seja uma relação é, como, como bons brasileiros, né? Todo mundo aqui deve comer comida de verdade, arroz, feijão. Então, nesse momento, fez um prato, dá uma olhada, sente o cheiro, vai trazendo para a consciência mesmo. E de vez em quando você vai fazendo isso e vai se tornando um hábito, sabe? Raiva de quem come nem engorda. Não é raiva, é uma inveja. Mas eu sei que eu preciso ter uma consciência do que eu estou comendo, principalmente da situação nutritiva do alimento, que eu vim despertar para essa consciência de comer com consciência do que eu estou comendo. Tem pessoas, como foi colocado aqui, dessa ansiedade por comida, mas eu me pego às vezes assim. Chocolate, agora eu não como mais chocolate comum. Mas ainda o chocolate que é saudável, eu gosto. 70%, você fala? Isso. Que eu já aprendi a comer e às vezes. Então. Olha só o que ela falou, que eu já aprendi a comer. O paladar, ele é moldável. Né? Então, em terapia, a gente a pessoa leva o alimento, a gente come juntas, faz práticas. Né? A ideia é realmente trazer a pessoa se perceber. Não vou convencer a pessoa a mudar. Ela vai perceber que ela precisa mudar. Ela vai se incomodar ao ponto de não rodar a comida. Né? Ou o contrário, no caso de anorexia, né? Eu tratei esse caso de anorexia que eu falei da minha amiga. A gente marcava a nossa sessão de terapia, era na lanchonete lá embaixo. A gente ia, pedia era só coisa saudável que ela comia, mas ela comia. E a gente conversava, e a gente falava dos alimentos. Em outro momento, a gente preparou um cookie que lembrava a irmã dela que morreu. Então, entende? Você vai aprendendo a dar outra percepção pro comer. E uma coisa, como que é seu nome? Regina, você falou do biotipo, né? Magreza não é sinônimo de saúde. Né? Assim como gordura também não necessariamente é sinônimo de doença. Cada corpo vai ter o seu biotipo, que a gente fala, né? Acho que a Alicélia entende melhor essa parte. E a questão que você falou, né, da dieta, super saudável, não ser prisioneiro disso. Eu falo da situação da culpa. Você quer falar? Por essa questão. Porque eu estou procurando comer saudável, mas eu não sou escrava dessa situação. Então, eu peguei aqui e mordi antes da dinâmica, porque eu me senti no direito, assim, emocionalmente. Uhum. Como eu não tinha comido nada, né? Eu só tomei um cafezinho com uma coisa pequena. Eu disse, pensei que estava servindo para comer. Foi o meu julgamento. Comi. Então, você falou, tá tudo bem. Não estou me sentindo mal por isso, porque eu comi antes do momento e porque eu comi algo que eu não estou comendo. Mas eu sou livre para comer de vez em quando algo que nem é tão saudável como eu estou caminhando. E tá tudo bem se meu organismo está bem para isso. Legal. Muito legal. Coisa que eu achava que a leite... Eu sou a Rafaela. Primeiro, agradecer vocês. Isso de comida é um assunto que eu gosto muito de estudar, assim, porque eu já tive muitos problemas, e ainda tenho. Então, todos os sinais que vocês foram falando, tipo assim, de ter descontrole, de ter compulsão, de se excluir de atividades, porque, tipo, ai meu Deus, vou ter que comer, ou já comi demais, se eu for sair, eu vou ter que comer mais. Então, já passei por muito isso. Já passei pelo que ela comentou também de pensar excessivamente em comida. Isso é uma tortura, é torturante. Você tá no café da manhã, aí você sai de casa e você fica, meu Deus, meu almoço. E aí, eu sei, você fica pensando, e eu lembro, assim, muito claro, eu acho que existe duas Rafaelas.
Tem a Rafaela que não sabia o que era caloria e depois a Rafaela que descobriu muito das calorias. Então já passei muito por esse problema de ficar assim, pensando em calorias, tipo, quanto que eu vou calcular e entrar em aplicativo, será que eu bati as calorias do dia e tudo mais? Hoje em dia eu consegui superar essa fase, que é muito bom, porque cansa muito mentalmente, você fica desgastada de ficar pensando nessas coisas. Mas eu busco, assim, tentar ter essa relação com a comida e é muito difícil. Então, essa prática que você trouxe, eu até fui anotando, não consegui comer hoje, mas anotando para eu fazer em casa, porque é claramente, assim, para mim, eu já sei até conscientemente quando que me dá esses episódios um pouquinho mais de compulsivos. É só a gente chegar em casa, depois de um dia de trabalho, que você tá tipo, cansada, assim, você fala, vou comer alguma coisa. E às vezes eu nem percebo o que eu tô comendo, mas vou comendo, assim, um monte de pensamentos vindo na minha cabeça, que nem é fome, mas é sim essa ansiedade. Então, agradecer mesmo a vocês, acho que... Eu até queria saber, mas tem algum prazo para essas coisas passarem ou o processo assim que a gente tem que trabalhar? Responde essa, você. Então, tem que fazer tratamento, né? Porque tudo tem a ver com a nossa infância. Falando, eu estava lembrando. Em casa, eu sou considerada uma pessoa diferente, né? Porque, por exemplo, eu sou a única pessoa na face da Terra que não gosta de brigadeiro. Eu não gosto de Coca-Cola, não gosto de refrigerante, né? Então, tem coisas, mas isso eu sempre falo assim, por quê, né? Porque eu não aprendi na infância. Né? Meus pais tinham fazenda, eu morei numa cidade do interior aqui de Mato Grosso, que tinha 2.000 habitantes até a 8ª série. Não tinha, minha mãe não fazia bolo, porque o bolo dela não prestava, ela nunca fez bolo na vida, graças a Deus, porque o bolo dela solava, então a gente não aprendeu a comer bolo, a gente comia o que vinha da fazenda, era fruta, era carne, era aquilo que vinha e que tinha, né? Então, eu não aprendi a comer essas coisas, não tinha. Tinha comida de sobra, mas era comida. E eu comia, porque eu sempre fui cheinha, eu nunca fui magrinha. Então, eu sempre tive essa relação com a comida mais difícil, porque qualquer coisa que eu como, eu engordo. Muito, né? Então, o que eu uso assim? Muitas vezes, uma das coisas que vocês podem usar junto com essa técnica, pensa, quando alguém me oferece uma comida, eu gosto tanto para comer agora, porque eu tô com fome. Sabe que vale a pena a caloria? Se eu comer isso, eu vou engordar, mas e se eu comesse uma outra coisa que eu gosto no lugar, entendeu? Eu prefiro trocar por outra coisa, tá? Por exemplo, se alguém me oferece uma fatia de bolo de chocolate confeitado, decorado, eu não gosto. Mas se eu começar a comer, aí falar, eu tô uma delícia, 4 leite, tem morango, tem não sei o quê, é claro que é gostoso, né? Mas aí eu olho pro bolo e falo assim, mas será que eu gosto tanto assim? Vale a pena a caloria? Eu vou sentir prazer em comer? Então tem alguma coisa que às vezes eu sinto mais prazer em estar fazendo ali do que comer aquela fatia de bolo. Então é muito importante a gente começar a trazer isso pro consciente. Todas as vezes que vocês forem comer alguma coisa, não tô com fome, então analisa, pensa rapidinho, né? Vale a pena? Tô com fome? Não, depois eu como isso aí, né? Tem coisas que a gente gosta e que, claro, a gente se permite comer sempre, ou de vez em quando, vai depender do peso que você tá. Mas isso aí passa, porque uma das coisas que vem da infância, por isso que a terapia ajuda muito. São cobranças na infância, carência, ansiedade, pais ansiosos, eles geram filhos ansiosos, que vão comer muito, entendeu? Então, a ansiedade é o principal fator dessas doenças aqui, a grande parte delas, né? Tem tratamento, gente. Isso é muito importante, né? Vocês saberem. Agora pode comer, tá, gente? Não tem problema, não. Não é isso que a gente tinha para falar. Se vocês tiverem alguma pergunta, e como eu disse várias vezes, a gente tem as aulas no site. Vocês podem mandar perguntas que a gente responde, tá? Até antes da pandemia, eu não sabia cozinhar, só sabia fazer lasanha e bolo. Nossa, olha. Verdade. Hoje eu sei cozinhar e eu gosto da minha comida e vivo só inventando coisas. E, resumindo, estou 10 quilos acima do peso. Eu adoro cozinhar. Então, mas Eu ainda quero fazer gastronomia. eu sentei aqui do lado, ela falando lá, pensando em que vai comer. Começa a pesquisar comidas mais saudáveis, já que você gosta. Mas vai e faz, entendeu? Vai você fazer uma lasanha de massa. Não, mas é gostoso. Ao invés de você fazer uma lasanha com massa, com carboidrato,
faz de abobrinha, faz de berinjela. É tão gostosa quanto, eu posso garantir para vocês. Então, eu faço, só que mas eu como. Come toda pra ver. Então, gente, é para dizer para vocês que tudo isso tem tratamento, que pode buscar ajuda, tá? Cuidado com a alimentação das nossas crianças, né? A gente sabe que a obesidade é um problema seríssimo, mas a gente viu que outros transtornos também são. E tá tudo na nossa memória afetiva, né? Alimento é memória afetiva, tá? Por isso que a gente precisa tratar. Tem memória que tá boa, tem memória que tá ruim, que leva a gente a ter esses transtornos. Vamos comer, gente? Muito obrigada a vocês. Obrigada, tá?